Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais um culto, mais um momento de adoração ao nosso Deus. Nós vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo a Ele que continue nos abençoando, nos livrando de todo mal e que receba este momento de culto a Ele como um cheiro suave. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, pela tua proteção, ó Deus. Pedir que o Senhor continue nos abençoando, continue nos livrando de todo mal. Ó Deus, que este culto que nós estamos prestando a Ti agora, ó Deus, e transmitindo via Facebook, ó Deus, para os irmãos que estão nos lares. Deus, que o Senhor nos faça a cada dia entender a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor continue nos protegendo, continue nos livrando de todo mal. Seja com aquelas pessoas que estão enfermas. Ó Deus, restaura a saúde de cada um, livra-nos de tudo mal, ó Deus. Continua abençoando o teu povo. Continua, ó Deus, direcionando os nossos passos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus e nós vamos utilizar o Salmo 27, versos de 1 a 5. Salmo 27 e os versos de 1 a 5. Que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha. Então, que essa seja a nossa confiança, de que nos dias da adversidade, nos dias das dificuldades, o Senhor nos acolherá, estará conosco, né? E nós vamos cantar nesse momento. E nós não devemos olhar as circunstâncias. Precisamos estar em paz com Deus, em paz conosco mesmo, pedindo ao Senhor forças para continuar nessa batalha, nessa vida que nós estamos vivendo. Não olhe as circunstâncias, nós vamos cantar. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou.
as circunstâncias. As circunstâncias dizem para a gente desistir, para a gente se abater, para a gente se deixar abater, não é verdade? Mas o Senhor, Ele está conosco. Ele nos fortalece. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em tempo de dificuldade, em tempo de aflições, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos buscar a Ele e confiar nele, né? Precisamos continuar confiando no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós vamos cantar, os que confiam no Senhor. Cante aí na sua casa, no seu lar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Então não dá pra viver sem Jesus. E nós precisamos confiar nele. O início desse louvor disse que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. É uma referência ao Salmo, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos permanecer para sempre. Nós precisamos estar firmes, inabaláveis, independente das circunstâncias. As coisas acontecem, mas as nossas preocupações, as nossas ansiedades não vão mudar. Nós só precisamos confiar no Senhor, continuar confiando no Senhor. Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus. Agora nós vamos ler o Salmo de número 142. Salmo 142 é uma súplica ao Senhor, né? É uma oração de súplica. E Davi fez essa oração quando ele estava ali na caverna, se escondendo do seu inimigo, de Saul. E ele faz essa oração e depois ele escreve isso para que os servos do Senhor pudessem ler, pudessem cantar nos templos. Diz assim: eu clamei ao Senhor com a minha voz fiz a minha súplica ao Senhor.
Derramei a minha queixa diante dele. Mostrei diante dele a minha tribulação. Quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim, então tu conhecestes o meu caminho, no caminho pelo qual andei. Eles secretamente puseram um laço para mim. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou, nenhum homem se importou com a minha alma. Clamei a ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Então Davi ele estava falando aqui sobre um inimigo terreno, né? Um inimigo físico, mas nós sabemos que nós, servos do Senhor, a palavra de Deus diz, Efésios 6, diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, né? Então nós não temos esses mesmos inimigos que Davi, e nós temos muitas outras tribulações que passamos aqui nessa terra. E precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos livre das tribulações, dos problemas, das adversidades, tudo que acontece nessa terra, né? Pedir ao Senhor que nos livre e que esteja conosco diante de todas as adversidades, todos os problemas. Ele disse, né, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus continue nos livrando. Nós vamos continuar cantando ao nosso Deus, o Deus que é dono de todas as coisas. O Salmo 24, na verdade, diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então nós vamos cantar, nosso Deus é soberano, soberano, criador de todas as coisas, está no controle de tudo e nós precisamos confiar nele. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas em terra seca. Foi Ele, o nosso Deus, foi Ele a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Nós precisamos glorificar ao Senhor, porque Ele é dono de tudo, Ele é soberano, Ele é Senhor, e nós só precisamos nos submeter a Ele. Vamos cantar mais um louvor, dizer que nós anseiamos pela presença do Senhor nas nossas vidas, assim como a igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do 42, a palavra de Deus diz que eles gozavam da presença do Senhor, porque eles estavam ali esperando, preparados, em oração, no estudo da palavra, em comunhão. E aí eles estavam ali gozando da presença do Senhor. E assim como lá em Atos 2, que foi a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, nós também aguardamos e queremos sentir a presença do Senhor.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Porque teu é o reino, Senhor. Te damos honras, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honras, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então clame agora. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Que esse seja o nosso desejo, sentir a presença do Senhor. E Ele se faz presente. Nós precisamos estar de coração aberto, buscando a Ele de todo o coração. A palavra de Deus, ela diz isso, que nós o acharemos, o acharemos quando nós buscarmos a Ele de todo o coração, né? Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor num salmo que é bem conhecido, Salmo 23. Salmo de número 23. Nós vamos ler e vamos meditar. O que esse salmo diz para mim, para você, para nós? Vamos fazer uma meditação nesse salmo. Diz assim: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é um salmo de Davi, Davi que era pastor de ovelhas, né, antes de ser rei, e que conhecia muito bem o que ele estava falando aqui, né? Ele não era uma pessoa sem conhecimento de causa. Ele escreve daquilo que ele sentia no coração, em que ele comparou Deus como um pastor. Mas antes de reconhecer a Deus como um pastor, ele reconhece como Senhor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Adonai é o meu pastor. Senhor é aquele que dirige, aquele que direciona, aquele que manda, né? Aquele que dá as ordens. E essas ordens precisam ser obedecidas. Nós precisamos nos submeter a Ele também como Senhor. Como Senhor. Ele precisa ser Senhor nas nossas vidas. Ele é Senhor daqueles que se submetem a Ele. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Deixar que Ele direcione. Deixar que Ele dite as regras.
deixar que ele de fato seja Senhor. E nós precisamos obedecer, precisamos ser obedientes a esse Senhor, precisamos nos dobrar diante dele, precisamos reconhecer o seu senhorio. Então Davi começa fazendo a referência a Deus como Senhor, o Senhor. E aí depois ele diz, é o meu pastor. O pastor é aquele que guia, aquele que orienta, aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que direciona nos caminhos corretos. O pastor tem essa função. Davi, como eu falei no início, tinha conhecimento de causa. Ele era um pastor de ovelhas, ele sabia os lugares certos para levar as ovelhas para se alimentar. Ele sabia os lugares que as ovelhas não poderiam andar, por isso ele utilizava do cajado para corrigir as ovelhas que começavam a andar errantes. Então, quando nós nos submetemos a Jesus, ele diz lá no Novo Testamento que ele é o bom pastor, né? Então, quando nós nos submetemos a ele como um pastor das nossas vidas, nós queremos a cada dia ser guiados por ele a águas tranquilas, as verdes pastagens. Nós queremos ser guiados por ele para lugares tranquilos, lugares de refrigério. Queremos que ele refrigere a nossa alma e que ele nos guie por veredas tranquilas. Nós queremos isso, mas primeiro nós precisamos reconhecer isso, reconhecer que ele é pastor, ouvir a sua voz e obedecer. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e obedecem. Elas obedecem, elas não andam por caminhos tortuosos. Elas não questionam, elas andam. É lógico que Jesus falou que existe o pastor verdadeiro, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e o pastor, os ladrões e salteadores, que querem apenas se alimentar do que a ovelha pode oferecer. E Davi está dizendo que Jesus, que Deus é o nosso pastor. É o nosso pastor que nos guia em lugares tranquilos, que refrigera a nossa alma, que renova as nossas forças. A caminhada cristã não é uma caminhada indolor. A caminhada cristã não é uma caminhada fácil de se seguir. É uma caminhada que vai exigir de nós força. E essa força, em muitos momentos, ela quer sair de nós. Muitas vezes nós perdemos forças no meio da caminhada, mas o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29, diz isso, né? Eu gosto sempre de citar porque eu reconheço isso, que Deus é quem renova as nossas forças. No meio da caminhada, eu sei que muitas pessoas, muitos de nós, pensamos em desistir, achando que é difícil demais, que a caminhada é comprida demais, que as dificuldades são grandes, e aí nos falta forças. Mas o Senhor, Ele renova as nossas forças, Ele refrigera a nossa alma. E Ele faz isso não porque nós somos bonzinhos, não. A palavra de Deus diz que Ele faz isso por amor do seu nome. Ele quer que a minha vida, a sua vida, depois de renovada, depois de restaurada, depois de gozar do refrigério, de se alimentar em verdes pastagens, de estar em águas tranquilas, Ele quer que as nossas vidas glorifiquem o nome dEle. Tudo que Ele faz por nós, é para que a gente glorifique o nome dEle. E foi Ele que nos fez. Nós cantamos aqui que Deus é soberano. E fizemos a referência do Salmo 24, que é o posterior a esse que nós estamos fazendo a reflexão. Que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós somos do Senhor, logo nós temos que prestar adoração a Ele, nós temos que adorar a Ele, as nossas vidas renovadas, restauradas, fortalecidas, para adorar ao Senhor, para servir ao nosso Deus. Precisamos disso. Então o Senhor faz tudo isso por nós, para que a gente glorifique ao nome dEle. Então, por amor do nome dEle, Ele nos auxilia, mas Ele também nos corrige. O pastor, ele utiliza do cajado, da vara e do cajado. A vara simboliza aí os momentos em que a ovelha está desobedecendo e o pastor precisa ali utilizar a vara.
E a vara é um instrumento também de dor, né? Às vezes o Senhor permite que a gente passe pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas tribulações, para que a gente aprenda os corretos, para que a gente não seja imprudente, mas prudentes. Às vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações para nos corrigir. E nós precisamos estar atentos disso. Se Ele é pastor na minha, na sua, nas nossas vidas, Ele tem livre, Ele faz o que Ele quer, Ele corrige, Ele exorta, mas Ele também ajuda. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. As ovelhas, lá naquela época de Davi, em muitos momentos elas caíam em vales, e o cajado ele tem uma ponta curva para resgatar essas ovelhas. Então o Senhor, muitas vezes quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente peca, o Senhor nos resgata. Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos faz ficar de pé. Assim como o pastor tinha todo o cuidado de cuidar da ovelha, de levantar ela, de colocar ela para cima, fazer ela erguer a cabeça e continuar caminhando, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, o Senhor, o nosso pastor, nosso Deus, que veio entre nós por intermédio de Jesus Cristo, habitou entre nós, viveu entre nós, morreu em nosso lugar. Olha o que Ele fez, morreu em nosso lugar. E Ele cuida de cada um de nós. E Ele está sempre pronto para cuidar por amor do seu nome. E nós precisamos estar atentos. E Ele também nos livra dos maus pensamentos. Há uma parte nesse salmo que diz que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. E as ovelhas, elas eram atacadas por moscas lá na época de Davi. E que essas moscas atormentavam as ovelhas. Elas batiam as cabeças nas rochas para tentar se livrar dessas moscas. E às vezes, porque rodeado de moscas ali, óleo aromatizante ungia a cabeça das ovelhas. O óleo, a gente precisa estar sempre fazendo um estudo apurado da Bíblia Sagrada. Ele representa cura, né? Cura. O óleo era utilizado para ungir as feridas e curar. E o óleo também representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Logo, quando em Atos 2 diz que o Espírito Santo veio sobre toda a carne, como se usava o óleo para ungir uma pessoa, como um escolhido de Deus, que o Espírito Santo ele descia sobre aquela pessoa no Antigo Testamento, com uma finalidade para que aquela pessoa fosse usada por Deus. Logo que em Atos 2 foi aí a descida do Espírito Santo, a gente vê que o óleo, nesse sentido de unção, ele não tem mais a utilidade que se tinha. E, como eu falei, também era utilizado como um processo de cura. A gente vê lá na passagem do Bom Samaritano, que ele usou o óleo nas feridas, passou óleo nas feridas daquele homem que estava caído. Então a gente coloca uma mística em tudo, né, nessas coisas, por não conhecer bem a palavra de Deus. E nesse exemplo aqui, fala dos maus pensamentos. A gente pode pensar assim, né? A gente pode fazer essa analogia, né? Assim como as moscas atrapalhavam a vida das ovelhas, os maus pensamentos também atrapalham as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí nós precisamos pedir ao Senhor que possa nos ungir a nossa cabeça de forma simbólica, com o óleo, para tirar de nós os maus pensamentos, para que a gente agrade a Ele também nos nossos pensamentos. E por fim, ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Isso é promessa, e as promessas de Deus para as nossas vidas, elas se cumprem. Nós precisamos a cada dia crer nas promessas de Deus.
As misericórdias a gente sabe, a gente tem certeza que ela está conosco todos os dias. E a bondade do Senhor também. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos, se estamos aqui nesse momento, se estamos dispostos a compartilhar uma live como essa, a estar participando de um culto em que nós estamos aqui e outros irmãos estão assistindo em casa, estamos tendo esse privilégio, é porque as misericórdias do Senhor nos alcançou. E Jeremias, lá em Lamentações, vai dizer que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Que essas misericórdias do Senhor estejam sempre nas nossas vidas. E a bondade dele também. E por causa disso, nós habitaremos na presença do Senhor. É porque acreditava-se que Deus morava no templo. Que Deus estava ali no templo. E aí era uma crença de Israel, né? E aí ele quer dizer que eu habitarei na presença do Senhor por todo o tempo, por toda a minha vida. Nós precisamos habitar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença dele. Precisamos buscar ele de todo o nosso coração, nos limpar dos nossos corações. Tiago diz: achegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, pecadores. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos aproximar de Deus e de todo o coração. E que ele continue nos abençoando. E que o nosso desejo seja habitar na presença do Senhor para todo sempre. Que nada nos impeça de estar na presença do Senhor. E que ele continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Nós agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua graça. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue sendo o nosso Senhor, o nosso pastor, nosso guia. Que cada dia mais, ó Deus, nós confiemos mais e mais no Senhor. Continua abençoando cada irmão, cada família, cada lar. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está passando, o que cada um está sentindo. Que cada vez mais o Senhor seja Senhor e pastor das nossas vidas. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo mal.